Está sempre ligado conosco. Ontem tivemos aí, graças a Deus, na segunda-feira também, meu professor, que você está chegando, uma grande audiência pela internet. E tem como medir, então fica fácil ali para a gente analisar aí a quantidade de pessoas sintonizadas aqui na Educadora pela internet. Estamos recebendo hoje, quarta-feira, dia da participação do professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, e a gente vai dar continuidade a um assunto que nós abrimos na quarta-feira passada, encerramos o assunto sobre ciúmes, não é? Quer dizer, encerramos, porque como o professor sempre coloca, a gente pode estender por muitos e muitos programas, mas estamos tentando sintetizar o máximo possível cada assunto. E entramos no assunto traição e separação. Professor, boa tarde, obrigado pela presença, como sempre. Boa tarde, Roberto, boa tarde a toda a sua equipe, a todos os nossos colegas da Educadora AM e todos os ouvintes que nos prestigiam todas as quartas-feiras, né? Bem, como você bem disse, na semana passada nós fizemos algumas considerações importantes, né, dentro daquilo que a gente tinha se proposto aqui nas quartas-feiras sobre o ciúme e, evidentemente, começamos a colocar algumas questões sobre a formação dos casais, né, ou da busca de interesse de uma pessoa por outra, né, quer dizer, não só os casais, mas como é que se estabelece esse vínculo afetivo, né? E hoje nós estamos falando de traição e separação e vamos abordar também o fenômeno da alienação parental, né? E eu vou começar com a primeira provocação, as primeiras colocações, Roberto, para que você possa interagir e a gente discutir o que os ouvintes também relatam, né? e questionam. Na semana passada eu falei exatamente sobre a questão do amor romântico, né, da idealização Sim. do outro, né, e do quanto isso pode representar dificuldades na dinâmica do funcionamento do relacionamento que está em curso, né, entre duas pessoas. E, evidentemente, que nós não podemos continuar falar de traição, por exemplo, Sim. E falar de separação, quer dizer, que é a falência desse relacionamento, sem tocar nas questões que acabam se tornando uma fantasia para a sociedade. Uma delas, por exemplo, é de que o relacionamento só funciona quando existem muitos interesses comuns entre as pessoas. Outros defendem a ideia de que, não havendo tanta afinidade, tantos interesses em comuns, havendo as divergências, também representam um desafio que pode aproximar as pessoas, né? Na realidade, nem um polo nem outro, né? O que está em discussão quando a gente fala sobre o que mantém o vínculo de uma pessoa em relação a outra, né, o vínculo amoroso, é justamente a capacidade dessas pessoas, primeiro, o autoconhecimento que elas têm, né? Quer dizer, o que elas estão buscando, o que elas estão disponibilizando enquanto pessoa, enquanto características, né? enquanto bagagem afetiva, né? Enquanto potencial afetivo, e a capacidade de negociação, entre aspas, desse relacionamento. Muito bem, são 4 horas e 25 minutos. Professor, o senhor me desculpa da gente ter interrompido aí o seu raciocínio, a gente falando de traição e separação. Vou fazer alguns questionamentos também, mas pode concluir o raciocínio, por gentileza. Bem, aí eu estava falando exatamente da necessidade de algumas negociações, né, que são importantes. Por exemplo, se você tem uma esposa que gosta de filme terror, e você não gosta, você não é obrigado a ir no cinema assistir filmes de terror com ela, ok? Só para dizer que tem afinidade, sendo que você não gosta de filmes de terror. E isso não inviabiliza o casamento, nem o relacionamento, né? Ao mesmo tempo que uma coisa aí já se torna mais complexa. Vamos imaginar que ela queira ter filhos e você não queira. Aí nós estamos diante de uma situação mais séria, né? Um dilema que precisa ser melhor estudado. Eu acho que ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Então, é preciso analisar que tipo de afinidades existem,
que tipo de divergências ocorrem e até que ponto é para você tolerável aquelas divergências, né? Até que ponto você consegue negociar saudavelmente as diferenças, né? Consegue assimilá-las, e com isso você consegue estabelecer um nível de relacionamento saudável, tranquilo, né? Que não se ampare naquela fantasia de que tudo tem que ser uniforme para dar certo, né? De que eu tenho que concordar com tudo que o outro, que a outra pessoa acha interessante. Fazer contra a vontade. E fazer contra a vontade. Aí você vai, de certa forma, se anulando, né? Você vai fazendo determinadas concessões. As concessões são importantes no processo de diálogo, mas é importante estabelecer até que ponto as concessões representam parte desse relacionamento, ou seja, são colocadas na mesa, são dialogadas, são discutidas, né? E até que ponto essas concessões elas representam uma renúncia permanente, contínua do que eu sou, né? Quer dizer, eu vou me escondendo atrás de uma concessão atrás da outra, né? Uma concessão que sucede à outra, e eu vou fazendo tantas concessões que eu vou me despersonalizando, eu vou criando, né, uma cortina de fumaça, sendo que daqui a pouco eu não consigo mais me reconhecer naquele relacionamento e nem tão pouco a outra pessoa também, porque ela vai fazendo, aquilo vai ficando mascarado, como não é discutido, não é dialogado, né? Aquilo vai ficando mascarado de tal maneira que a outra pessoa se ilude, considerando que você está entrando na onda dela, você está realmente curtindo aquilo ali, né? Aquilo que ela defende, a ideia que ela coloca, a prática que ela adotou, né? E assim por diante. Então, evidentemente que o que vale é o bom senso, né? Nem um extremo da não concordância permanente e nem um extremo da concordância permanente, né? Da falsa concordância. E aí você acaba vivendo uma fantasia, né? Uma nova fantasia, só que é uma fantasia a dois. E que em algum momento esse tecido conjugal ele é tão frágil que ele vai se dissolver, ele vai arrebentar, né? E aí começam os problemas mais sérios, porque na hora que começam a eclodir os conflitos mais fortes, derivados dessa vida de concessões, né, dessa vida de sacrifício, né, pelo outro, né, que a gente vem de uma certa tradição cristã complicada, né, onde a gente tem aquela ideia de rigidez, de sacrifício pelo outro, né, em nome de uma asfixia do que nós realmente somos. E isso é um perigo, né? O diálogo, sim, é o melhor caminho. E é justamente o diálogo que muitos casais, inúmeros, evitam, né? A famosa discussão da relação. Né? Então, e discussão de relação, muitas vezes ela é confundida com um conflito onde os problemas já estão sendo acumulados. É como se fosse a gota d'água que faltava para haver a derrama. Mas dentro desse conceito, quando se fala assim, um casal fala com o outro assim, quando alguém comenta com a gente, eu briguei, a mulher começou a falar na minha cabeça, eu para não ficar escutando, eu saí, eu fui para a rua, melhor, aí eu voltei, estava mais calmo. É por aí? Foi melhor ali discutir mesmo e chegar a um denominador comum? Olha, o que acontece é o seguinte, é melhor o diálogo, né? Isso não significa que o diálogo não possa ter características um pouco mais fortes, mas existe uma diferença de um diálogo mais intenso, né, onde haja mais argumentação, onde haja a expressão de uma certa insatisfação, né, porque você não expressa uma insatisfação sorrindo, né? Agora, o que acontece é o seguinte, existe uma diferença da agressividade, né, do outro que não sabe dialogar as diferenças e não sabe expressar a sua insatisfação, a não ser por meio de um nível de agressividade que inviabiliza o diálogo. Ele interrompe o diálogo, porque ele é uma agressão. Ele usa instrumentos e palavras agressivas que impedem o outro de se abrir
para o diálogo. Ele inibe, né, ou tenta inibir o outro na possibilidade do diálogo. Então, acho que é isso que é fundamental. E abrir mão e toda hora sair não é o caminho, porque quando retorna, esse famoso discurso, né, de que eu retornei e estava mais calmo, e que tudo se resolveu, muitas vezes não se resolveu. Está acumulado, né? Muitas vezes está oculto, quer dizer, cessou a conversa. Porque o diálogo só se estabelece, né, com as duas pessoas. Na hora que voltar a discussão, tudo que ficou escondido ali vir à tona? Também você corre esse risco do retorno, a pessoa ainda está pronta, né, para reabrir a discussão, só que com o agravante, né, dela estar extremamente irritada e insatisfeita com o fato de ter sido negado a ela a possibilidade do diálogo. Então ela está te aguardando, né, para continuar, mas só que numa perspectiva mais agressiva ainda. E isso vai reativar a sua agressividade, porque o assunto não foi discutido. Ele não foi objeto de um diálogo saudável, né? Então, e é aí que as coisas se complicam muitas vezes, né? Eu acho que falta muito esse entendimento de que as pessoas precisam sentar e partilhar das suas diferenças, das suas afinidades, que a vida não é permanentemente o último capítulo da novela, né, onde todos são felizes, e que naturalmente não há receita perfeita do que é um casal perfeito. Não existe receita para isso. O que precisa existir na realidade é a conscientização das pessoas que estão envolvidas numa relação, de que uma vez que você estabelece um vínculo, um afeto íntimo com alguém sobre o mesmo teto, né, é preciso observações contínuas, né? O fato de você ter assinado um documento, né, que legaliza perante a lei o casamento, isso não significa que você faça parte de uma conjugalidade, né, que você forme ali um relacionamento de fato, né? Muitas pessoas acabam, inclusive, partindo para a traição. É claro que a traição tem muitas faces, mas existe uma face muito interessante, que são pessoas que acabam levando a vida dupla, né? E pessoas que, porventura, já estejam já um bom tempo, já têm um bom tempo de casamento, e que vêm de uma cultura, de uma dificuldade muito grande de se colocar. Então, como ela tem dificuldade de se colocar e tem dificuldade de romper com determinados modelos ou com determinadas formas de agir dentro do relacionamento, elas partem para uma outra possibilidade, mas elas têm muita dificuldade de trabalhar a ideia de recomeço, de ruptura, né? Então ela continua mantendo a sua casa, continua mantendo, né? Isso geralmente acontece com o homem, mas a mulher também algumas passam por esse pensamento, e aí, paradoxalmente, quer dizer, contraditoriamente, a pessoa passa a adotar essa vida dupla, que acaba desaguando, na maioria dos casos, em problemas mais sérios ainda, porque isso vai representar, ela leva para o próximo relacionamento também essas dificuldades de alguma forma, né? Porque é a mesma pessoa, né? É claro que o relacionamento passa a ter uma outra perspectiva, né? Mas ela leva também, de alguma forma, essa dificuldade. Então, o foco é esse engano do outro e um engano de si, né? Porque quando eu parto para um segundo relacionamento mantendo um anterior, né? Ou seja, passo a levar uma vida dupla ou tripla, ou quádrupla, né? Uma bola de múltipla, neve, né? Uma bola de neve. Sim. Então, na verdade, eu estou negando uma realidade. Existe uma deteriorização, né? Uma dificuldade, uma porosidade séria neste relacionamento, né? No relacionamento matriz, digamos assim, né? Então, antes de eu partir para essa alternativa, é preciso que eu reveja o que está me motivando a partir para essa alternativa, né? Uma vez que eu escolhi, o casamento é uma escolha, o relacionamento é uma escolha,
né? E tem uns relacionamentos que duram, são duradouros, né? Eu conheço gente aí que vai completar 50, 40 anos e já vi senhores extremamente de idade mesmo, de mãos dadas até hoje, aqui mesmo em Fabriciano. Então, o que leva um relacionamento a durar, a ter tanta longevidade e outros ter um tempo tão curto de vida? Olha, a experiência diz que os relacionamentos mais duradouros, né, verdadeiramente duradouros, não aqueles de fachada, né? Porque evidentemente que nós temos relacionamentos que parecem duradouros, mas que estão escondidos sob uma cortina, uma máscara, né, ou um conjunto de máscaras, né, de ambas as partes, né? Agora, evidentemente que aqueles legitimamente duradouros, a experiência diz que são também aqueles onde há mais transparência. Quanto mais transparência, mais capacidade de superar as eventuais dificuldades vão existir, né? Então, quanto menos transparência, menos estabelecimento de confiança, né? Mais questionamentos corrosivos, né? Mais intervenções inoportunas, né? Mais conflitos, mais desgaste, né? Quer dizer, então, quanto mais transparência, isso não significa que a transparência ela existe só em mar calmo. A transparência também ela nos coloca diante de desafios importantes, né? Desafios diante de você, com o convívio, descobrir-se em outras perspectivas, em outras necessidades dentro do casamento, e descobrir que o seu parceiro ou parceira também tem outras dificuldades e outras necessidades que antes não vinham à tona, mas que passaram com o tempo também serem importantes. Então, negociar, discutir essas novas perspectivas, esse novo ser que vai se apresentando com o tempo, porque nós vamos nos transformando a todo momento, nós não somos estáticos, nós não permanecemos parados no tempo, né? Nós sempre estamos sendo resultado da influência das nossas relações com o mundo. Então, obviamente, isso exige uma permanente atenção nossa conosco mesmo, né, com as nossas dificuldades, as nossas potencialidades, as nossas possibilidades, as nossas novas necessidades e todas essas questões que eu relacionei em relação a outra pessoa também, porque é um indivíduo que tem a sua autonomia de viver. Perfeito. Eu vou para um rápido intervalo, são 4 horas e 37 minutos. Continuo aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, falando de casamento, falando de relacionamento, traição, separação, e muito bem esclarecido, diga-se de passagem aqui, o fato que foi abordado até agora. Professor, eu vou deixar uma pergunta aqui, para a gente ir para o intervalo. Sim. Eu estou fazendo colocações, suposições que normalmente acontecem no relacionamento a dois. Por exemplo, tem que abrir mão porque um dos dois tem que ceder, um dos dois tem que abrir mão. É por aí? Um dos dois tem que ceder, um dos dois tem que abrir mão? Ou o consenso seria o melhor? E quando não há consenso, nesse abrir mão para alguma coisa ou para alguém? Vamos para o intervalo, a gente volta em instantes. Ok. No coração do vale. Educadora. Sucesso na Educadora. A tarde é nossa. Beleza, 4h45, você tá bom de memória, professor. Olha, vamos lá, o seguinte, eu deixei a pergunta no ar sobre essa situação, que quando se casa ou quando se tem um relacionamento, seja no namoro, seja na vida a dois, eu falo em relacionamento de casal, ou até mesmo de amizade, alguém tem que ceder, alguém tem que abrir mão, alguém tem que deixar para lá para que a coisa possa fluir. Existe isso, de um lado ceder, o outro ceder para a coisa fluir, ou tem que chegar a um denominador? Não, existe. Agora, o que eu questiono é o mais político, né? O que é ceder, né? O que é ceder? Ceder é deixar para lá? Se for deixar para lá, eu acho complicado. Ceder é compreender as razões do outro, aí eu acho que fica mais próximo, fica mais próximo. Por exemplo, o seu filho quer jogar bola, e a sua esposa não quer que ele jogue bola hoje. Sim, né? Já aconteceu um monte de vezes. Pois é. Aí o que vai acontecer? Alguém desautoriza alguém? Não ou pode. Alguém vai deixa para lá? Não. Sua mãe não quer, ela falou que não quer. Bem, aí também é uma palavra fica um negócio só, complicado. Não tem negociação quando não deixa. Exatamente. Então, o que acontece é preciso, na realidade,
Sentar o casal e falar, por que ele não pode ir hoje? Ele não pode ir hoje porque hoje tem um trabalho inadiável para ele fazer e que ele precisa entregar amanhã. E se ele for, ele vai chegar cansado como habitualmente, vai tomar o banho, comer, vai dar sono e não vai conseguir. E amanhã ele tem que estar de pé às 6 horas da manhã. Eu não consigo acordar ele às 4 para ele fazer esse trabalho. Aí, então você tem razão mesmo. Meu filho, você não pode ir por causa disso. Você entendeu? Agora a bola vai estar lá amanhã, vai estar depois da manhã, você vai. Ok? Então eu acho que essa negociação, ela é importante, não desautoriza o casal e o filho reconhece no casal o mesmo poder, por exemplo. Eu estou dando um exemplo de filhos, né? Agora do casal. Eu quero ir na festa. Eu vou mexer com esse de festa, muito frio. Mas eu quero ir, mas não vou mexer, não vou. Então vai você, se divirta. É por aí também? Bem, aí o casal precisa negociar. Tem que ter uma negociação. O casal precisa entender, nós precisamos, na verdade, reconhecer como é que o casal funciona, né? Quer dizer, eu vou nessa festa, que tipo de festa é? Quem, né? Quem vai estar lá? Qual é o motivo? Isso foi discutido com antecedência ou não? Né? Isso apareceu, isso surgiu. Quer dizer, o outro suporta, né? O casal tem esse hábito eu vou com minhas amigas, então está tudo bem, ou eu vou com meus amigos. Quer dizer, tem uma série de componentes que precisam ser discutidos. Aí o casal precisa ter ciência disso aí, para isso não aparecer como surpresa e gerar um conflito. Né? Talvez não gerar um conflito imediato, mas gerar um conflito futuro. Ok? Então, uma vez eu vi um casal, por exemplo, que o marido fazia isso. Não vou, mas você pode ir. Mas esse pode ir, né, foi se transformando ao longo do tempo numa frequência muito grande, né, e ele também foi se desinteressando da relação. Ok? Cria um desligamento, né? E a própria esposa, na verdade, ela utilizava isso inicialmente como ela tinha a intenção de ir a si mesmo como forma de estimular para que ele achasse desinteressante ficar longe dela e fosse no próximo. Só que a coisa não funcionou muito bem, né? Porque essa era uma estratégia que estava na cabeça dela. Na cabeça dele tinha outra percepção da coisa. E ambos não comunicaram um ao outro o que estavam realmente pensando. Viu aonde está a ausência do diálogo? Não teve uma pré-conferência entre os dois? Não teve uma preparação do significado, da importância de estar nesse evento, de sair, de estar com o outro, a importância do outro, de estar junto acima de tudo, né? Quer dizer, os motivos que levavam ele a não sair determinado dia, né? Ou a falta de costume, ou se no outro dia tinha que acordar 4 horas da manhã para pegar serviço. Isso não gera também, professor, uma certa discussão futura desse aspecto? Hoje eu vou, porque ela vai mesmo, eu estou indo. Não, você vai, eu vou toda vez que você não vai. Uma certa rivalidade, aí né? Vai uma começar, disputa. Por aí começa, né? Pode começar uma certa conflito. Disputa. Assim como começa a disputa, né? Quer dizer, o seu pai deixou você jogar bola, não deixou? Então não falam mais nada. Né? E aí quando a criança vem, aí a criança com o tempo passa a perceber e julgar com isso também. Ela entende, meu pai ela aprende. Isso aqui, se eu pedir para meu pai, ele deixa. Isso aqui, se eu pedir para minha mãe, ela deixou, acabou. Quer dizer, aí se estabelece uma relação muito complicada, né? E aí eu queria entrar numa outra questão, que é a questão da separação. Todos esses motivos de divergência, um momento podem, né, gerar uma insatisfação tal que caminhe para a separação. E aí tem um fenômeno que quando envolve os filhos, que eu queria tocar, que é muito interessante, e que existe há muitos anos, mas que agora vem sendo objeto de maior estudo e vem sendo lançado maior luz sobre esse fenômeno, que é a alienação parental. A alienação parental é quando há uma desqualificação do pai ou da mãe pelo outro parceiro. Quer dizer, o pai desqualifica a mãe, né, na separação, junto ao filho, e utiliza esse filho, ou os filhos, ou a filha, etc., como instrumento, né, contra o outro. Então, por exemplo, está em processo de separação, e aí o pai, a mãe, né, fala com o filho, que marcou com o pai,
ir à praia ou ir num restaurante, ir num parque, ir em alguma coisa com ele, só que não marcou nada com esse pai, ou marcou com esse pai, liga para ele, marca com ele em outro lugar, esse pai fica esperando em outro lugar e esse filho fica esperando em outro. E aí quando ele chega em casa decepcionado, né, ela comunica, ele está vendo? Ele sempre foi assim comigo, ele também marca, não vai, não tem compromisso. Joga um contra o outro. Joga um contra o outro. Quer dizer, não troca números de celulares, desliga o telefone fixo, né? Quer dizer, vai estabelecendo e vai julgando, né, com essa imagem, vai destruindo esta imagem. E o que acontece? Por que isso acontece mais em relação aos pais? Porque, tradicionalmente, nós temos na sociedade a ideia de que é melhor numa separação que os filhos fiquem com a mãe, o que é outro mito, né? Não é assim, não é verdade que o filho ficando com a mãe já basta. Não basta, né? Esse filho precisa, se ele tem pai e mãe, precisa dos dois, ele precisa dos dois. É importante que um não pode ser retirado de cena, porque a discussão, o conflito, a separação se dá a nível do casal, né? Os filhos são resultados daquele casal. Então, eles não entram na discussão, eles não entram no conflito, eles não podem entrar no conflito, né? A educação deles tem que permanecer. O conflito tem que ficar entre o casal que entre o casal, resolvendo a vida deles. Vai resolver a vida deles, é outra situação. E o que acontece? São estigmas, né? Você pega, por exemplo, a traição, a mulher, por exemplo, quando ela é traída, o que acontece na sociedade? Ela é acolhida, ela é um mártir. Ela é acolhida, não é verdade? Sim. Coitada. Né? Quer dizer, todos a acolhem e condenam o homem. Quando o homem é traído, o que acontece com ele? É corno. Corno. Né? Quer dizer, é um frouxo. Quer dizer, esse homem tem algum problema, que a mulher trai ele. Não é? É por aí. Então, o sofrimento, né, masculino, numa sociedade puritana, machista, né, com essa dificuldade de enxergar reconhecer esses direitos independente do gênero, e de reconhecer o sofrimento independente também do gênero, né? E de reconhecer a necessidade de diálogos, né? E essa paridade entre o casal traz todas essas dificuldades que o direito vem arbitrando e que a psicologia vem acolhendo nos consultórios clínicos, né? Então, por exemplo, essa alienação parental, muitas vezes, ela não acontece só na separação, ela acontece dentro de casa. Mesmo com o casal estão Mesmo com o casal, porque do mesmo jeito que eu tenho casais juntos fisicamente, mas separados do ponto de vista de funcionamento de um relacionamento, nós também temos alienação parental disfarçada, né, camuflada, de um casal que não se acerta, de um casal que não é capaz de sentar, né, que não suporta a ideia de que os dois precisam administrar a educação dos filhos. Então, tem pai que se aliena na ideia de que ele é só provedor, né? E de que a mãe, ela, uma vez que assume a ideia de que ela é educadora dos filhos, isso passa a ser uma forma de que o casal assume uma certa alienação de um em relação ao outro, né? Agora, e tem pais que em conflitos dentro do casal, que não está separado, também, em momentos diferentes, desconstrói, levam o conflito junto aos filhos. Conversam com os filhos a respeito daquele conflito, denegrindo a imagem do outro, morando sob o mesmo teto. E criam um inferno dentro de casa. E criam um inferno dentro de casa. Nós temos várias famílias passando por esse tipo, centenas de famílias passando por esse tipo de situação. Agora, a alienação parental, como ela é caracterizada, realmente, inclusive tem um projeto de lei em relação a isso, porque a questão da legislação sobre, por exemplo, a guarda compartilhada, que quebrou aquela ideia, né, de que tinha que ficar só com a mãe, e isso já existe desde 2008, a legislação já prevê a guarda compartilhada, já introduziu através da justiça, né, de forma muito, muito adequada, muito oportuna, né, e atrasada, digamos assim, né, a discussão sobre a importância da figura paterna também, né? A importância dos dois terem a responsabilidade de dar continuidade à condução de educação dos filhos, né? Não importando a condição do casal,
né? A condição de O convivência filho do tem que casal. ficar resguardado, né? Exato. Na sua integridade. Então, é evidentemente que a lei não é capaz, de prover a uma pessoa afeto, responsabilidade no sentido mais autêntico da palavra, né? Ela arbitra do ponto de vista legal, né? Mas evidentemente que nós precisamos trabalhar na sociedade uma nova mentalidade. Então a lei trouxe essa demanda e fez com que essa discussão fosse colocada na pauta do dia, fosse colocada na ordem do dia para ser discutida pelas famílias, pelas escolas, porque isso tem repercussões, né? As repercussões psicológicas da alienação parental e dos conflitos de casais sobre os filhos, as repercussões são imensas. As repercussões psicológicas que os filhos levam para a escola, levam para o seu desenvolvimento na adolescência, No seu meio de amigos, né? No estabelecimento de amigos, na questão do trabalho, né? No estabelecimento de relações afetivas futuras, né? Na formação de outros pares. Professor, e assim por diante. nós vamos continuar esse assunto. Vamos na próxima quarta? Porque nós temos ainda o adultério, traição, tem uns assuntos, algumas perguntas interessantes para serem feitas aqui também, saindo desse parâmetro aí do casal dentro de casa com os filhos. Claro. Tem um pouquinho mais de alienação também, não é? Tem sim. Para que nós possamos dar sequência. Tem muitas questões ligadas à alienação parental, em relação à separação, em relação aos conflitos. Nós estamos fazendo essa salada. Por que a gente está fazendo essa salada? Primeiro que isso aqui não é uma conferência, não é não é um debate não dá para aprofundar tanto, né? Exatamente. Segundo, que essas situações, elas se interrelacionam, né? As famílias vivem isso paralelamente. Esses aspectos são, para muitas famílias, circunstâncias que ocorrem ao mesmo tempo. Elas não ocorrem numa ordem seguida. Isso aconteceu primeiro do que isso, do que isso, do que isso. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Cada constituição familiar, cada formação, ela vai ter uma dinâmica diferente, uma dinâmica de afinidades, uma dinâmica de conflitos, um desdobramento de separação, né? Motivos para traição caso ocorra, né? E também a alienação parental também vai se estabelecer de maneiras igualmente cruéis, mas também de maneiras diferentes, né? Os fatos, as circunstâncias, né, os casos se diferenciam. Hoje eu dei algumas situações aqui, no próximo programa nós vamos ter um pouco mais de tempo, nós vamos falar de outras formas de alienação parental, outras circunstâncias, outras maneiras que ocorrem, inclusive do pai em relação à mãe também. O caso ocorre muito mais frequentemente de mães em relação a pais, né, mas ele também ocorre de pais em relação às mães, tá? E outra coisa que eu queria esclarecer é que nós tínhamos prometido que na próxima semana a gente começaria uma série de discussões sobre diversidade sexual. E isso envolve travestilidade, transexualidade, né? A homossexualidade, né? A lesbianidade, né? E assim por diante. Só que como esse assunto ainda tem uma demanda importante, esse assunto de hoje, o próximo assunto vai ser esse da sexualidade, né? Assim que nós esgotarmos os aspectos mais importantes sobre esse assunto envolvendo o casamento e a separação. Ok. E temos ainda os 7 pecados capitais que a gente vai estar discutindo. Sim, vem em breve por aí. Nosso programa está terminando. A ganhadora